dia, tudo bem? Meu nome é Sandro, sou professor de Biologia, estou aqui no Colégio Fonseca Rodrigues e vou conversar com vocês um pouquinho sobre ecologia, né? Que a gente sabe que dentro da ciência da natureza é o carro-chefe no Enem, né? E muito frequentemente o que se aborda lá no Enem são os problemas ambientais gerados pelo homem, que infelizmente são vários, mas as diversas ações humanas que causam extinção de espécies, aquela que mais causa é essa aqui, a redução e a fragmentação de hábitats naturais, certo? Será que é possível haver uma redução de hábitats, né, sem fragmentação? É possível, mas não é possível haver uma fragmentação sem redução. Vamos ver esse esqueminha aqui. Vamos imaginar que as linhas pontilhadas representem para a gente o tamanho original do hábitat. Nos dois casos, a gente está percebendo que o hábitat foi reduzido. Nessa primeira situação, porém, não há fragmentação, porque a fragmentação implica na formação de pequenas áreas desconectadas, né? Em áreas descontínuas, que a gente chama de fragmentos. Então, nos dois casos, aconteceu a redução. No primeiro caso, redução sem fragmentação. No segundo caso, redução com fragmentação. Muito bem. A geografia, principalmente, trabalha sobre as principais causas desse problema. Expansão da área urbana, expansão da fronteira agrícola, extrativismo mineral, extrativismo vegetal e assim por diante. Nós da biologia, normalmente, focamos nas consequências, e que são várias. E o conjunto dessas consequências, como eu já havia dito, faz com que essa ação humana determine uma enorme taxa de extinção anual para as espécies. Bom, se os hábitats vão ficando cada vez mais restritos, é de se esperar que haja uma redução da disponibilidade de recursos. Menos água, menos alimento, menos lugar para nidificação. E a gente sabe que quanto mais raro um recurso, maior vai ser a disputa por ele, não é? E consequentemente, então, a isso, haverá provavelmente um aumento da competição intraespecífica e interespecífica, ou seja, indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes, mas que têm nichos ecológicos semelhantes, vão começar a brigar pelo recurso. E esse fator aqui, ele por si, já pode acarretar uma extinção, né? Então a gente lembra que existe um princípio ecológico chamado princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva, onde as espécies menos habilidosas competitivamente podem ser exterminadas, tá? Agora, uma outra alternativa para essa espécie menos habilidosa é sair do lugar, né? Então, isso aqui, o aumento da taxa de competição, pode levar a um aumento das taxas de emigração. Os indivíduos começam a evadir, começam a sair desse lugar. E aí a gente já tem uma perda gênica, né? O que, consequentemente, pode comprometer a estabilidade dessas populações que ali ficarem. Bom, esse aumento das taxas de emigração podem acarretar em um aumento do efeito de reunião. E o que seria esse efeito de reunião? Vamos imaginar essa situação hipotética. Uma área mais bem preservada, próxima de duas áreas que foram fragmentadas, né? Que foram fragmentadas, não, tiveram o seu espaço reduzido, né? Então aqui a gente tem um espaço, uma área em que originalmente a gente tem a linha pontilhada, mas que restou apenas esse pequeno pedaço aqui, da mesma forma do lado de lá. Se houver um aumento das taxas de emigração, de saída de organismos, esses organismos vão começar a deslocar, provavelmente, para esse ambiente mais bem preservado. E com isso, eles podem dispersar patógenos, né, que são agentes causadores de doenças, eles podem aumentar as taxas de competição nesse ambiente mais bem preservado, ou seja, quando a gente tem uma redução de hábitats em determinados ambientes, ambientes mais bem preservados que estiverem próximos também podem ser prejudicados, por esse motivo que eu disse. Então acho que fica claro entender esse termo, efeito de reunião, né? Então os organismos começam a se reunir, começam a se concentrar em um habitat mais bem preservado. E a gente pode chamar aqui a atenção também para um processo que é feito com uma certa frequência quando tem a apreensão de animais silvestres em residências, em áreas urbanas. Esses organismos acabam sendo levados para unidades de conservação. Isso não é o mais interessante, pelo motivo que eu disse, né? A unidade de conservação e ou preservação, ela tem que manter um equilíbrio ecológico. A entrada de novos organismos pode causar um certo desequilíbrio, né?
Bom, continuando. Uma outra possível consequência da redução e fragmentação de hábitats naturais é o aumento do efeito de borda. E o que seria isso? Vamos imaginar duas situações, situação 1 e situação 2. Na situação 1, o ambiente está muito bem preservado. Imagine que esse pontinho aqui no centro corresponda a uma planta, que eu estou chamando de A, que seja, por exemplo, sensível a agrotóxicos. Será que estando aqui, ela vai sofrer tanto com a ação de agrotóxico aqui na margem? Não, porque a gente percebe que existe perifericamente um sistema de amortecimento, né? Então o agrotóxico, por exemplo, ele vai agir mais intensamente na região periférica. Mas, como eu acabei de falar, como existe esse sistema de amortecimento, provavelmente esse fator impactante não vai atingir de uma forma significativa esse organismo que está ali no centro. Muito bem. Com o passar do tempo aí, vamos imaginar que essa área tenha sofrido um processo de degradação, não é? Por exemplo, essa área aqui agora virou plantação de soja, de cana, do que você quiser. Bom, esse indivíduo A, que estava protegido aqui no centrinho, agora ele está exposto, ele está na periferia, ele está na borda, né? Então, à medida que a gente vai retalhando o ambiente, nós vamos aproximando os indivíduos da região periférica, da região da borda, onde o impacto de fatores externos tende a ser mais intenso. Fatores externos como radiação, como a ação de determinados animais domésticos, que podem atuar como predadores de aves, por exemplo, gatos, cães, certo? Então essa fragmentação pode induzir a um aumento do efeito de borda e isso, por consequência, pode ser extremamente nocivo para algumas populações, certo? E por fim, essa ação humana pode acarretar em um aumento das taxas de endocruzamentos ou acasalamentos consanguíneos. Já eu explico o que é isso. Vamos imaginar também duas situações, situação 1 e situação 2, hipotéticas. Na situação 1, eu tenho 3 populações de uma determinada espécie. O que você quiser? Macacos, vamos imaginar. Então eu tenho a população azulzinha, eu tenho a população amarelinha e eu tenho a população vermelhinha. Muito frequentemente na época de reprodução, o que acontece? Acontece um intercâmbio entre esses indivíduos de populações diferentes. De repente, um macho daqui vai acasalar com a fêmea daqui, um macho daqui vai acasalar com a fêmea daqui. Esse trança-trança, essa movimentação de indivíduos é muito interessante, não é? Porque pode acarretar uma troca de material genético entre indivíduos de populações distintas. Muito bem, considerando-se que essa área passe por um processo de redução, ela vai ser estrangulada. A área original era assim, a área residual é assim. Bom, se originalmente eu tinha 3 populações de macacos, por exemplo, agora eu tenho uma população só. Uma população muito pequena que de repente pode se constituir numa população familiar. Se é uma população familiar, os indivíduos começam a cruzar, começam a acasalar com indivíduos aparentados, certo? É o filho tendo filhote com a mãe, com a irmã, etc. E a gente sabe muito bem que esses endocruzamentos, ou seja, esses cruzamentos entre indivíduos muito aparentados, não é muito interessante, não é? Isso vai reduzir a variabilidade genética dessa população, certo? Isso pode levar a uma maior incidência de doenças acarretadas por genes recessivos, né? Um aumento da recessividade. E além disso, essa homogeneização genética pode fazer com que os indivíduos comecem a responder de forma similar aos problemas ambientais, o que nós chamamos de adaptação. Então a adaptabilidade dessa população tende a ser muito parecida. Bom, se todos os indivíduos tiverem uma ampla capacidade de adaptação a um problema, muito bem. Agora, se um dos indivíduos tem um gene que seja não tão interessante assim, que reduza a capacidade de adaptação, e se esse gene se espalhar pela população, toda a população vai ter uma redução de adaptabilidade. E a gente sabe que o nosso ambiente, ele é bem dinâmico, né? Principalmente pelas ações humanas, as condições ambientais, elas são bem variáveis. E essa homogeneização, tornando os indivíduos mais similares geneticamente, reduz a capacidade de adaptação e, havendo uma redução da capacidade de adaptação, a chance de extinção dessa população se torna muito maior por consequência. Então, tá aí a dica, né, sobre as principais consequências associadas
à redução e fragmentação de habitats. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Então aqui do Fonseca Rodrigues, nós agradecemos a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula e das outras aulas que vocês já tiveram acesso e aguardamos vocês em próximas aulas que serão postadas em breve. Um abraço!